Olá, gente querida, tudo bem com você? Eu sou o Raimundo Alves, está no ar mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar de um tema para lá de especial, para lá de importante, e você é o nosso convidado, você é a nossa convidada para nos fazer companhia. Hoje nós queremos falar sobre por que as pessoas mentem. E está comigo aqui o Marcos, o amigo de sempre. Marcos, por que as pessoas mentem? Isso é mentira. Isso é mentira. As pessoas não mentem. Não faz parte do ser humano a mentira. Longe de todos nós essa questão da mentira. Todos nós somos bem transparentes, né? No nosso dia a dia. O Raimundo Alves, grande abraço, Raimundo Alves. Meu amigo, minha amiga, você ligado aqui no nosso podcast Conexões Temas da Vida. Hoje vamos conversar por que as pessoas mentem. Quem mente mais, hein? Os homens ou as mulheres? O que é uma mentira para você? O que pode ser considerado como mentira para você? Como você lida? Como você trata com a mentira? Você já foi pego em alguma mentira? Qual foi sua reação, Raimundo Alves? É difícil, hein? Porque as pessoas mentem é o tema do nosso podcast Conexões Temas da Vida. Queremos convidá-la. Por favor, se inscreva em nosso canal lá no YouTube, @Conexões Temas da Vida. Nos siga no Insta, Conexões Temas da Vida, né? O famoso @Conexões Temas da Vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Como sempre, um grande prazer estar na sua companhia. Antes, aquela saudação fraternal, aquele abraço carinhoso para você. Gente bonita que se liga aqui no Conexões Temas da Vida. Com o coração se perde, com o coração se bate, com o coração se procura. E é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração. De bem com Deus, de bem com a vida. Raimundo Alves, professor, escritor, psicanalista. É hoje, hein? Esse tema. Por que as pessoas mentem, Raimundo Alves? Muito bom, né, Marcos? É um tema, assim, muito interessante, não é? E claro que chama a atenção mesmo. É uma pergunta interessante, precisa ser respondida. Então nós vamos juntos, você é o nosso convidado, está convidado a comentar, a participar. Comente aí, fique à vontade. Vamos lá, Marcos. Vamos pensar juntos com esse amigo de casa, porque as pessoas mentem, afinal de contas. Agora, nós somos treinados desde a infância, desde a tenra infância. Somos treinados para mentir. E como conseguimos abraçar, adaptar logo com coisas como mentiras, coisas negativas, a gente aprende fácil, né? É tão fácil. A criança, já o bebezinho já vai aprendendo, já entendendo, já começa a dissimular, já manipular a criança. Não é verdade? Os pais... não, lá em casa não. Lá em casa eu não ensino meus filhos a mentir. Será? Será que quando o telefone toca, será que quando a campainha toca, você nunca disse para o seu filho, para a sua filha, diga que eu não estou? Isso não é uma mentira, Raimundo? Isso não é mentir? Não, mas é porque naquele momento eu não dava para ser incomodado. Mas precisa mentir? Você nunca, né, para aquela coisa de cabular uma aula, aquela coisa de criar uma história, de inventar uma situação para não ir à aula? A escola, você jovem? E no trabalho? Para não trabalhar, sair mais cedo, desculpas, vamos tratar esse assunto, né? As pequenas mentiras fazem os grandes mentirosos. Será isso, Raimundo Alves? Você já foi pego em alguma mentira? É difícil, hein? Quando a gente é pego em uma mentira, como sair dessa situação? É constrangedor, não? Vamos. E você, claro, meu amigo, você é minha amiga internauta, por favor, deixe os seus comentários no nosso canal exclusivo no YouTube, @Conexões Temas da Vida, sobre a questão da mentira. Por que as pessoas mentem, na sua opinião? Por favor,
deixe os seus comentários e não se esqueça de se inscrever, né, no nosso canal, de deixar o like ou deixar o dislike e ter a mentira por conveniência, né? Também ou não? A mentira polida. Não, se eu falar o que eu penso, não vai ser bom. O politicamente correto também, nós vivemos hoje numa sociedade do politicamente correto, às vezes não é uma mentira, não é uma hipocrisia, Raimundo Alves. Max. Estou pensando aqui, né, que essa fala sua de as pequenas mentiras tornam um grande mentiroso, é muito interessante, né, porque no geral a gente tem assim uma forma de medir as coisas, né? Então, uma mentirona aí você evita, né? Mas aí uma pequenininha talvez passe, né? O problema é quando essa pequenininha passa, outras pequenininhas também passam juntas, né? Então se torna constante. E olha o perigo. Né? Sujeito... E quem não conhece, né, Raimundo? Uma pessoa que conta uma mentirinha aqui, mentirinha ali, de repente você já não acredita no que ele fala. Já aconteceu casos, até tragédias, né? Aquela pessoa que fica simulando, criando que ele está se afogando. Sempre tem um artista, né? Na piscina, no ribeirão, né? Na lagoa, fingindo que está se afogando, e as pessoas se assustam, aquela coisa toda, vão tentar salvar, e ele vai tirar aquela onda com a galera, não é assim? E de repente acaba que ele, infelizmente, não é? Afoga mesmo e as pessoas não acreditam. Morreu por quê? Morreu por causa da mentira, né? Por causa da prática da mentira. Ninguém levou ele a sério, né? Quando o mentiroso, quando ele está falando quando ele quer ser franco, quem leva ele a sério? Não é? É complicado isso. Então, Raimundo, são muitas questões que nós precisamos refletir ao longo deste podcast. Em certas ocasiões, mentir é a melhor solução? Por isso é que as pessoas mentem? Raimundo? Fica a questão. E aí entraria a mentira por conveniência. Aqui é conveniente, ali não. Pois é. O problema é o descrédito, né, Marcos? Você disse bem. O sujeito que conta essas mentirinhas, daqui a pouco ele fala uma verdade, cai em descrédito. E aí a mentira mata. Então, seria já importante a gente já ir pensando, né, Marcos? Por que manter uma relação com algo que pode te matar? É interessante que o mentiroso ele tem algumas características, né? Mesmo ele sendo um profissional da mentira, sendo uma pessoa que tem um talento para mentir, porque tem gente que tem talento para mentir, mas o gestual muitas vezes não condiz com as palavras, né? O tom de voz. Ele procura, me parece que o mentiroso ele quer ser o mais natural possível, passar o mais natural, a naturalidade, né? Como se fosse verdade. E muitas vezes uma mentira colocada, dita de uma maneira tão natural. O fake news é uma realidade hoje, né? Infelizmente. Fake news, as pessoas acreditam em muitas dessas falsas notícias e que causam até situações desagradáveis, trazem consequências. Então, a gente tem que a informação, a opinião, ela tem que estar baseada na informação, na verdade. Então, se eu não tenho o entendimento, muitas vezes eu falo coisas que eu imagino que é. E muitas vezes esse não é o princípio da verdade, né? Então, é um princípio que a gente aprende no rádio, no jornalismo, né? A opinião, ela tem que ser sempre baseada na informação. A notícia tem que estar baseada numa fonte que realmente de fidelidade, né? Uma fonte real, uma fonte que não tenha dúvida de que não é mentira. Porque compartilhar uma mentira, aí eu até fui um passo além. Será que quando eu compartilho a mentira, eu também não sou mentiroso? Estou dizendo hoje porque é uma realidade hoje a questão do fake news, né? Quando eu acredito naquela notícia e repasso aquela mentira, de alguma maneira eu também estou concordando com aquilo.
né? Eu tomo muito cuidado em dar um like, em fazer comentários, sem entender, sem buscar a fonte. Então, principalmente quando é uma pessoa que tem uma dificuldade em falar a verdade, geralmente a gente vai pesquisar a fonte. Tem um mentiroso que vai criar intriga, vai criar uma série de situações que nós não imaginamos, né? Então, uma pergunta que fica: qual é a vantagem para os mentirosos na prática da mentira? E o Aristóteles, ele vai dizer, o famoso Aristóteles, ele diz: que vantagem tem os mentirosos? E ele responde: a de não serem acreditados quando falam a verdade. Essa é a única vantagem. Porque a mentira, acredito que em determinado momento ela vai aparecer, a mentira, e a verdade vai realmente triunfar, né? Você pode levar a mentira durante um período, e uma coisa nós temos que falar do mentiroso, da mentirosa profissional. Tem uma memória de elefante, né? Uma memória espetacular. Sim, porque toda vez que ela precisar justificar, ela precisa recorrer aos mesmos detalhes, né? Então, mentira não é um negócio interessante para gente com pouca memória, Marcos. E aí a gente, falando dessa forma, um tema muito sério, mas de forma muito, muito leve, né, Marcos? Lembro-me, assim, que, ora, no final do ano, naquelas promessas que a gente faz, no fundo, o que nós estamos fazendo, senão mentindo para nós mesmos, né? Então, quando a gente pensa algo tão pejorativo, não bem aceito na sociedade, no geral a gente tende a pensar que a gente não, e é sempre o outro, né? Mas, ora, veja quantas vezes a gente disse que iria iniciar a academia e não começamos. E o que é isso se não uma mentira, né? Olha, a gente vai ler tantos livros por mês e no final das contas a gente não faz. O que é isso se não mentira? Então, quando a gente pensa nesse tema, eu que voltei. Raimundo, na sua área como psicanalista, essa mentira não é aquela mentira inconsciente, a pessoa não se dá conta. Não é aquela mentira que a pessoa planeja, arquiteta com um objetivo. Ela simplesmente tenta se enganar. Sabendo que, no fundo, ela sabe que ela não vai fazer. A questão da palavra da pessoa, né? Hoje mudou muito isso. Você não acredita muito na palavra da pessoa. A palavra por si só não é suficiente hoje, como era o fio do bigode no passado. Não é? Então, porque as pessoas são muito levadas também pelos sentimentos, pelas emoções, principalmente quando você diz algo no momento ou onde você está muito chateado ou irritado, ou quando você está muito feliz. Até os profissionais dizem: toma cuidado de não fazer promessas quando você estiver muito para baixo, porque você vai falar coisas que muitas vezes você não vai dar conta, ou declarações ou decisões. Mas o falar a verdade para si mesmo ou falar a mentira para si mesmo. Eu até quero colocar para você aqui, para os internautas conversarem conosco sobre isso. Por favor, nos visite lá no nosso canal exclusivo, lá no YouTube, né? No @Conexões Temas da Vida, no nosso podcast, Raimundo. Será mesmo que a origem da mentira está na imagem idealizada de nós mesmos? Em cima dessa fala sua, de que a gente às vezes faz, fim de ano, será que a gente tem no nosso interior, a gente constrói uma fantasia? Porque fantasia é uma mentira também, é uma ilusão. Que a gente vai fazer isso, que vai acontecer, é aquela situação muito superficial que a gente acredita. E o que pode acontecer? Nós estamos enganando a nós mesmos. Porque a mentira também é uma tentativa de engano, de fraudar, de certa maneira, o outro. E a mentira para nós mesmos também, ela traz uma consequência péssima, né, para nós, para o nosso caráter, para a construção da nossa vida, Raimundo. Você que é um profissional nessa área de psicanálise, deve lidar, deve entender, deve emprestar sempre o seu ouvido, né, os seus conhecimentos. É verdade. Tem as mentiras inconscientes, que são motivadas por fatores inconscientes, né? Mas e tem aquelas que a gente se acostuma, né? Então,
por conveniência, por convenção, né? Por exemplo, na nossa cultura aqui, Marcos, a academia sempre começa na segunda-feira. Então, conveniência isso, né? Cultural. No geral, a gente começa na segunda-feira. A dieta também, né? A dieta também, pois é, conveniente. Né? É conveniente para nós começarmos. E por falar em dieta, você nunca pode falar para uma pessoa que ela está com peso acima. Você é uma mulher. Pois é. Como é que você acha? Essa roupa ficou boa em mim? Você já imaginou aquela pessoa que você encontra? Você acha que ficou legal essa roupa em mim? Aí a pessoa... ficou bom. Ficou bom. Mas muitas vezes a pessoa não ficou bom. Você está mentindo, você está enganando. Não ficou bom, fala com a pessoa, olha, talvez vamos procurar uma outra cor, um outro tipo de roupa, procurando ser educado, porque aí entra a questão, Raimundo. Porque as pessoas querem ser politicamente corretas, ou a franqueza também, a franqueza dita de uma maneira arrogante, brutal, é horrível. Não, você tá gorda, você tá muito gordo. Que é isso? Que essa roupa não cai bem. Sabe? Tem que falar com outras palavras também. Né? Mas então as pessoas preferem dizer, não, você tá legal, você emagreceu. Poxa, que legal. Poxa, né? E no fundo você acha, não, a pessoa tá péssima. E quando você vai visitar aquele bebezinho? De um amigo, de um familiar e tal, e tá nada de feio o bebê, e você, mas que lindinho! Que coisa mais linda! Quem nunca passou por isso? E o neném é muito feio. Isso não é mentira também? Pois é. E tem outra, eu vou colocar uma outra. Vamos. Pode ser também. Depois a bola fica contigo aí. Você tá no sinal, tá no seu carro, chega um pedinte, fala assim, dá um dinheirinho aí. Fala, não tenho. Você fala que não tem. Espera aí. Você tem ou não tem? Será que você não está mentindo mesmo para o pedinte? Não, mas ele é um pedinte. Ele não é uma pessoa socialmente que, sabe, do meu círculo de amizade, é um zero à esquerda, é um coitado, é uma coitada. Então eu posso mentir para ela, falar simplesmente que eu não tenho. Mas você está com dinheiro. Geralmente você tem o dinheiro ali, ó. Tem até um caso, isso é um caso acontecido, agora uma pessoa me relatou que ele falou para um pedinte que não tenho aqui no bolso. Aí o pedinte falou assim, não, mas eu aceito o Pix. Né? Tecnologia, manda um Pix, pronto, resolvido, eu te passo minha chave Pix. Então, o ponto é, será que não são pequenas mentirinhas? Talvez a senhora, eu não, infelizmente, senhora, meu amigo, eu não tenho como passar nenhuma ajuda para você. Agora, você fala que você não tem o dinheiro, quando você tem, é mentira ou não? Raimundo Alves. Pois é. Como a gente está constantemente em situações que, se a gente não tomar cuidado, a gente entra mesmo, e aí passa aquela mentirinha, depois passa outra, daqui a pouco você não tem crédito. Interessante isso, porque em poucos minutos você nos deu situações que muita gente passa, experimenta, e pode sair desta maneira, usando este recurso. E aquele, Marcos, que o sujeito encontra-se com outro e diz, olha, vamos marcar, vamos, e aí a gente vai na sua casa quando? E ele diz, olha, mês que vem, início do mês. Passa lá em casa. Passa lá em casa. O famoso passa lá em casa. Aquilo é só a educação. Quer dizer, na maioria das vezes. Você fala passar lá em casa, é só por educação. Você não está planejando. Mas tem uns que levam ao pé da letra. Eu já até ouvi de alguns amigos que são estrangeiros, que chegam aqui no Brasil e não entendem a cultura, quando a gente fala assim, olha, passa lá em casa, ele vai. E tinha uma outra situação que o norte-americano, até o professor Gates vai estar conosco, né? Ele está conosco aqui no nosso podcast. Daqui a pouquinho vamos ter a participação especial, a partir essa segunda participação já direta, agora vamos ter do professor Forrest Gates, ele que é conselheiro familiar e é professor em teologia. Daqui a pouco ele vai fazer uma aplicação, né, à luz da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre o tema mentira. Daqui a pouco, não perca o Forrest Gates, norte-americano, morou muitos anos aqui no Brasil, e ele vai falar sobre isso, que essa questão da atitude do brasileiro, esse jeitinho, porque me parece que o norte-americano não é assim.
Norte-americano não é assim. Quando ele diz assim para você assim, chegou a hora de ir embora, chegou a hora de ir embora. Se ele marca às 10 horas, ele vai chegar às 10 horas. E não fica aquela coisa do mineiro, do brasileiro, que marca às 10, mas sabe que vai chegar atrasado. Ou então, se já aconteceu essa situação, eu acho que todos nós já passamos por essa situação. A visita na nossa casa, fica mais um pouco, doido para a visita ir embora. Já deu tempo. Não, fica mais um pouquinho, e a pessoa vai ficando. Na verdade, você está sendo educado, gentil, a pessoa quando levando vai embora. Porque a gente tem. O gestual diz muita coisa. Eu aprendi isso, Raimundo e meu amigo interno. Quando a pessoa diz para mim, tá na hora, vou embora, aquela coisa toda. Se realmente eu estou cansado, ou se realmente algum motivo ali, ou se de repente eu quero manter, esticar um pouco a prosa, fica mais um pouco, né? Curtir mais um pouquinho, tá tão gostoso. Eu tô sendo sincero. Quando eu realmente, a pessoa fala, o que eu faço quando a pessoa fala? Eu já levanto. Você levanta, assim, é o gestual diz tudo. Porque quando a pessoa diz que vai embora e levanta, é porque ela vai embora. Quando ela diz, eu vou embora, mas continua sentada, você não sabe. Eu fico por educação, aí é a questão. É questão de educação, de percepção. Meu convidado, minha convidada está na minha casa e fala assim, pois é, tá na hora, ele olha pro relógio, eu tenho um compromisso e tal, mas não se levanta, eu aguardo um pouquinho. Porque às vezes a pessoa fica constrangida, a questão de para ir embora, né? Criando uma situação. Então eu ajudo, educadamente eu me coloco de pé. Então isso já diz tudo, né, para a pessoa. A pessoa falou, então é uma linha fina isso. Né, o Raimundo e meu amigo, minha amiga internauta. O que você pensa sobre isso? Professor Gates. O professor Gates já passou por essa situação aqui no Brasil. Talvez, quem sabe, ele consegue falar para a gente aí essas diferenças um pouquinho, né, o Gates, da cultura aqui no Brasil, que surpreendeu ele sobre essa questão, que acaba sendo uma mentira. É uma educação, é algo gentil, mas acaba sendo uma mentira, o Raimundo Alves. Esse excesso de gentileza, né, pode sim ganhar uma outra conotação, um outro status, né, porque fica muito estranho mesmo, né, Marcos, essa gentileza, mas no fundo você quer exatamente o contrário. Então é interessante a gente observar isso e pensar em quais situações nós somos mais propensos a usar de inverdades, de mentiras, né? Porque senão fica muito, muito estranho. A gente vai produzindo e se relacionando de forma mentirosa, superficial, por conveniência. Não é interessante. Não é interessante. E aí também, Marcos, uma coisa assim que é importante é, se você precisa usar desse recurso para com quem você está se relacionando, se pergunte a qualidade desse relacionamento. Se pergunte a qualidade dessa amizade. Você precisa mesmo fazer uso disso? Eu acho que essa questão da naturalidade. Se é seu amigo, se é uma pessoa que você tem... Amizade é algo natural. Olha, não, realmente eu tenho um compromisso agora e tal. Até com um convidado, né? Falou, olha, eu tenho um compromisso, assim, assado, tal. Eu geralmente convido, quando alguém vem à minha casa no almoço aos domingos, eu tenho um trato com a minha esposa, a minha querida esposa, Silvana. O trato é o seguinte, vem almoçar, aí eu convido a pessoa para almoçar, olha, meio-dia, 12h30, é um bom horário, nesse horário tá de bom tamanho chegar lá em casa. E até às 3 horas da tarde, né? Geralmente, gente, eu já marco um horário, por quê? Porque tem um compromisso, mas domingo à tarde é aquele domingo que você tem que separar um tempo, ter um descanso, ter uma situação. Então tem visita também que não se dá conta. Tem visita que vai ficando, dá 3 horas, você convida para o almoço, 3 horas, vai dando 4 horas, vai dando 5 horas, você não consegue. Então quando eu convido, eu coloco talvez eu estou na contramão do que você está dizendo, mas é porque como é uma pessoa, eu já marco, olha, entre meio-dia e 12h30, excelente, né, a sua chegada, e até às 3 horas a gente encerra o almoço, porque eu tenho outros compromissos, eu tenho, né, um planejamento depois disso. Então a pessoa já sabe que até às 3 horas eu estou disponível, eu não preciso ficar criando aquela... Você está entendendo? Então eu acho que é uma maneira de não criar, porque
é ruim quando chega a visita e a visita vai ficando, vai ficando, vai ficando. Né? E também quando você chega de surpresa, eu não gosto de visitas de surpresa. Não me sinto bem, porque eu quero atender, receber bem a pessoa. Mas eu estou comprometido, tenho meu trabalho, tenho outra coisa, eu não posso dar atenção devida. Geralmente, eu ligo para a pessoa, meu querido, minha querida, tudo bem? Tal, pá. Tem como, eu posso chegar na sua casa daqui a pouquinho e tal? Eu pergunto. Eu não gosto de chegar, mesmo sendo um amigo pessoal, eu não gosto de chegar de surpresa. Sim, perfeito. Não, Marcos, e é muito interessante porque a gente vai realmente percebendo, né, o que a gente já fez, o que a gente, a partir de uma reflexão dessa, pode evitar, pode parar. Então, isso realmente é importante. E aí tem um ponto, né, Marcos? A gente mente para quem, afinal de contas? Por que as pessoas mentem, né? Já que você fez essa pergunta, eu tô até... Por que as pessoas mentem? Nós mentimos para evitar ferir os sentimentos do outro. Não quero ferir os sentimentos, mas você mente. Será que é a melhor maneira? Você não pode falar a verdade em amor, falar a verdade com consideração, com respeito, aí você tenta mentir. Nós mentimos para impressionar os outros, não é? Para mostrar o que nós não somos, que queremos ser, que idealizamos, ou até vivemos de aparência. As redes sociais são lotadas de referências assim. Pessoas que demonstram, que apresentam algo que elas não são. É mentira. Né? Essa que é a verdade, é mentira. Nós mentimos para fugir das responsabilidades. Quantos mentem no trabalho para sair mais cedo? Estatisticamente é impressionante a quantidade de pessoas que mentem no trabalho para sair mais cedo. E cada um cria uma desculpa, uma mentira para justificar o seu desejo de sair mais cedo. Né? É complicado. As pessoas mentem para esconder crimes, claro, né? Vão mentir. Não querem ser presas. Nós mentimos para evitar conflitos ou não? Muita não, melhor evitar, não vou falar não vou falar a verdade, vou ficar na minha, vou ficar quietinho e tal, aquela coisa toda, né? Vou evitar conflitos. Então, nós mentimos, faz parte da natureza humana. Nós somos mentirosos. Claro que alguns mais, outros menos. Alguns são... Tem até a questão do mentiroso compulsivo, não é isso, Raimundo? Sim, nós temos... Inclusive, isso pode se tornar doença, né? A mitomania, aí precisa de tratamento. Quão sério isso é, veja isso. Nós estávamos conversando sobre o Lacan, psiquiatra, quando ele disse que o ser humano só acredita em uma verdade que ele suporta, Raimundo. É verdade isso? Você acredita nessa declaração do Lacan? Acredito. Acho que é por aí. Você acha que é um mecanismo da mente? Que a mente sabe que não vai... Então ela vai preparando, você acredita? Não. O luto, por exemplo, a pessoa está muito doente, você começa a colocar mecanismos de defesa para não vivenciar, para evitar, para aquela coisa. Por isso que quando acontece o luto, o óbito acontece, a pessoa vai passar por uma série de processos, né, nesse luto. Ou antes de acontecer a fatalidade, aquela negociação, né? Aquela promessa, a série de coisas que a mente tem, não quer acreditar, não vê muitas vezes o que realmente, ou até em outra pessoa, você não consegue perceber no outro o que todo mundo percebe, né? O quanto que aquela pessoa é mentirosa ou é desleal, e você às vezes não quer acreditar naquilo. Então tem coisas que nós não queremos acreditar também. Sim. Veja, em relação ao luto, por exemplo, no geral, quando a gente ouve notícias de que alguém partiu, por exemplo, um dos recursos que a nossa... Não acredito. Não acredito. Então você corta a realidade para ter tempo do seu ego não sofrer. Então é um mecanismo belíssimo, né? Porque não dá para integrar essa nova realidade instantaneamente. Então, mas isso não é uma mentira, não é questão de... Não. Neste caso, não. Não é um mentiroso ativo, é um recurso. Isso, não. Da pessoa, do coração da pessoa. Isso. É um recurso psicológico muito fascinante, evidentemente, não é?
E tem a ver com isso. O problema é que, Marcos, a gente sabe que naturalmente, ou muito próximo disso, o ser humano não ama a verdade. Então... Amar a verdade é um ponto. Ô Raimundo, a prosa está muito boa, mas vamos colocar uma vírgula aqui. Nosso querido internauta, você, meu amigo, você, minha amiga, por favor, participa conosco. Se inscreva no nosso canal lá no YouTube, nosso canal exclusivo, @Conexões Temas da Vida. Nos siga no Insta. Agora, você está aí em Sorocaba, eu estou aqui na Grande Belo Horizonte. Nós vamos acionar. Acionar é ótimo, né? Vamos acionar lá nos Estados Unidos. Está acontecendo, né, nesse momento que nós estamos gravando aqui o nosso podcast, está acontecendo até a Copa América, né, lá nos Estados Unidos. Vamos acionar o nosso querido professor de teologia, ele que é conselheiro familiar, o professor Forrest Gates, norte-americano, morou muitos anos aqui no Brasil, ele tem um carinho muito especial aqui pelo país, pelo Brasil, e hoje ele retornou, mora lá nos Estados Unidos. Então vamos colocar aqui, vamos chamar aqui para a roda, nesse tema, por que as pessoas mentem, e até saber do Forrest Gates a questão cultural das mentiras, né? Será que tem lá nos Estados Unidos também atitudes assim culturais que é comum, assim como nós citamos aqui? Professor Forrest Gates, chegou o momento, hein? Abra sua Bíblia, vamos ouvir o que o professor tem a dizer, o que a Bíblia diz sobre esse tema, porque as pessoas mentem. Professor Forrest Gates, seja bem-vindo. Ei, Raimundo, Marcos, tudo bem? Eu estou apreciando muito, né, a sua conversa, essa troca de ideias, esses conselhos, as palavras sábias, né, que vocês têm compartilhado conosco. E é verdade, eu morei no Brasil, né, a primeira vez eu fui ao Brasil como estudante de intercâmbio, quando eu era muito jovem. Aí depois eu mudei definitivo, né, como mais adulto, né, com 24 anos. Fiquei 32 anos no Brasil, eu amo o Brasil, eu volto 2 vezes ao ano, porque é terra do meu coração, né? Mas eu tive que aprender muitas coisas, né, da cultura brasileira, né? Aí eu estava visitando uma família e eu estava lá um bom tempo, aí eu fui pedir licença para me sair, para ir embora. Eles falaram, não, espera, está cedo, tudo. Aí eu pensei, Aí eu sentei, esperei, conversei um pouco mais, mas eu pensei, deve ter uma coisa que eles querem falar, mas não falaram, né? Aí depois mais conversa, eu vi que não estava indo para frente nem nada, eu falei, então já vou. Não, espera aí, tá certo. Aí eu achei estranho, né? Mas sentei mais, esperando que eles falassem alguma coisa importante, né? Mas com o tempo eu aprendi que era uma forma educada, né? De tratar a visita, para demonstrar amor, carinho. De fato, o povo brasileiro, eu conheço muitos países do mundo, muitas culturas, e não existe um povo mais hospitaleiro, mais carinhoso, amoroso do que o brasileiro, né? Por isso meu coração ainda fica no Brasil mesmo. Mas tive outras experiências não muito felizes com mentira, né? Eu estava recém-chegado no Brasil, foi construir uma casa, nessa época tinha muita inflação, ninguém ia conseguir um empréstimo para construção por causa da inflação. Aí eu estava terminando minha construção e eu precisava um pouco mais de dinheiro, né? Aí eu pensei, eu posso vender meu carro, que estava relativamente novo, e com esse dinheiro terminar a minha construção, e eu vou entrar num consórcio, tirar o carro e pouco a pouco vou pagando o carro. Então eu fui no consórcio lá, e era um consórcio já em andamento, e o rapaz me garantiu que, não, com a lance de 1 a 2 pressões no máximo, você vai tirar o carro, porque todo mundo que queria tirar já tirou. Então eu pensei, então tá bom, eu vou poder vender meu carro e entrar no consórcio, e com as prestações mensais eu vou poder contornar a situação. Mas no dia do sorteio lá, foi lá e sortearam o carro. Depois, quando falaram que lance, eles falaram, o lance mínimo é 10 prestações, né? Aí eu fiquei chocado, porque o vendedor tinha me garantido que quem já queria tirar o carro, já tirou, e com uma prestação só, ou talvez 2 no máximo, que eu ia conseguir tirar o carro. Aí eu larguei o consórcio para lá, porque 10 prestações era o preço do meu carro, praticamente. Então,
eu senti muito decepcionado, né, com esse engano, essa mentira do rapaz que fez. E eu larguei a entrada que eu tinha dado para lá. Então, mas o que eu estou querendo dizer é que a mentira destrói vidas, relacionamentos entre pais e filhos, marido e mulher. A pessoa que vive mentindo, ela não tem felicidade, na verdade, né? Ela talvez pode achar que está ganhando vantagem com isso, mas não está perdendo muito. A Bíblia diz que, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Isso é em 1 Pedro 3,10, né? Então, a Bíblia reconhece, se você vai viver falando mentiras, você não vai viver feliz, você não vai ter felicidade nas coisas, né? Mas pior disso tudo é que a mentira, além de destruir relacionamentos com nossos familiares, nossos amigos e destruir nossa própria vida, o pior de tudo, vai destruir nosso relacionamento com o próprio Deus, né? A Bíblia fala muito sobre a mentira, como Deus não tolera, né, a mentira, ele odeia e acha abominável. Inclusive, um dos 10 mandamentos é não dar testemunho falso, né? Quer dizer, não mentir. É tão sério assim. E também a Bíblia diz, em Provérbios 12:22, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade, né? Deus odeia os lábios mentirosos. Salmo 101, verso 7 diz: quem pratica fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. É muito sério. Tanto que a Bíblia fala em João 8, Jesus estava falando com os fariseus que era religiosa só por fora e não por dentro de verdade, né? Ele diz que vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois o mentiroso é o pai da mentira, pois é mentiroso e é pai da mentira. Então, toda mentira, a fonte, né, da mentira é o diabo. E em Apocalipse capítulo 21, verso 8, diz: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos e os que cometem imoralidade sexual e os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Isso é Apocalipse capítulo 21, verso 8. Então, uma série de pecados terríveis, mas no meio disso tudo são os que praticam, os que falam a mentira. Então, eu quero encorajar você para conhecer o caminho e a verdade e a vida, que é Jesus, né? E Jesus mesmo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, se você quer ser livre, perdoado dos seus pecados, conheça Jesus, que é verdade, e essa é o que a Bíblia tem a falar para nós. Que Deus te abençoe. Professor Gates, obrigado por essa reflexão extremamente importante. Nosso querido professor Gates fazendo uma aplicação do nosso tema, no nosso podcast, porque as pessoas mentem. A mentira, de fato, é qualquer forma de comportamento que forneça informações falsas, na tentativa de enganar, de privar alguém da verdade. É muito sério isso, né, Raimundo? É interessante esse tema que nós trouxemos hoje para conversarmos com o nosso internauta. Muito obrigado pelo tempo que você esteve aqui conosco, agradecendo aí mais uma vez a sua atenção. Se inscreva no nosso canal, lá no YouTube, @Conexões Temas. Deus é um homem que não pode mentir, né? Nosso Deus é demais. É um Deus que não traz promessas falsas, mentirosas. Eu creio nesse Deus tremendo, né? Valeu demais. Raimundo Alves, como sempre, prazerão esse bate-papo, essa prosa contigo aqui, mais um podcast, Porque as Pessoas Mentem. Não se esqueça, meu amigo, minha amiga, na farmácia de Deus nunca faltam remédios para sarar as nossas dores e feridas.
Um abraço a todos, um abraço, Raimundo. Um abraço, Marcos, um abraço a você que nos acompanhou até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado.